manda esse conselho, né? O Conrado teve o prazer de fazer a abertura, né, da primeira audiência pública agora em março, que foi maravilhoso. E nós tivemos lá a participação dos nossos conselheiros, estavam lá, maciça, graças a Deus, o nosso pastor Valdir também estava lá. E nós precisamos, qual é a ideia? É alertar, acordar Carapebus, para que ela entenda qual é justamente isso, é tratar sobre as deficiências. E eu vou falar da continuidade sobre os outros conselhos que nós temos. O que é o Conselho CMAS? É o Conselho Municipal de Assistência Social, que tem a função de acompanhar também, fiscalizar a política pública da assistência social, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma correta, beneficiando as famílias em situação de vulnerabilidade. O CMDDPI, meio que responsável, corria atrás para ver se tinham pessoas para querer trabalhar, né? Porque até então nós não tínhamos, o MP pedia e nós não conseguíamos. Então a gente juntou um corpo de pessoas e conseguimos fazer essa reativação, graças a Deus. O CMDDPI, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que graças a Deus hoje temos uma bela Secretaria do Idoso, regida pelo vereador, secretaria que eu acho que é única aqui no estado. Nós não temos aqui no município, nos municípios do Rio de Janeiro, eu acho que são 92 municípios, se não me engano, nós não temos Secretaria do Idoso. Olha só. Então precisamos também entender a importância disso, né? Ele assegura defender direitos dos idosos, promovendo ações para envelhecimento digno e com qualidade de vida. Este Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem um papel essencial na defesa dos direitos da infância e do adolescente, na fiscalização das políticas públicas e na conclusão do processo de escolha dos conselheiros tutelares. Com a reativação do CMDPD e o CMDDPI e o funcionamento do CMAS e do CMDCA, Carapebus retoma, garantindo que cada segmento da sociedade seja ouvido e representado. Essa é uma conquista para nós. Porque só com conselhos atuantes que conseguimos promover políticas públicas mais humanas, mais inclusivas e mais justas para toda a população de Carapebus. É isso que o nosso anseio de estarmos aqui nesta manhã, entendeu? Sendo esses órgãos são autônomos, nós não temos nada a ver com a política direta, né? Mas temos sim com a política para nos ajudar a ser os atuantes. Portas para a inclusão da acessibilidade que nós não temos em nossa cidade, entendeu? A gente vê pelos transportes públicos em nossa cidade, as pessoas param, porque as pessoas têm que ter consciência, entendeu? Do que se deve fazer. Param em vias duplas, não respeitando, porque nós não temos ainda em nossa cidade acesso correto para que cadeirantes, por exemplo, possam utilizando aonde? Em meio da rua, correndo risco. É um perigo iminente, né? Exatamente. É um perigo iminente. Então, são coisas que a gente precisa conscientizar com a ajuda do poder público e conscientizar a população. Falando, desculpe mais interrompendo a senhora, sim, mas falando exatamente sobre isso, acessibilidade, né? Como o órgão fiscalizador, que é o Conselho, tem feito para conscientizar os comércios aqui da nossa cidade, né? Como a Edilene bem me lembrou hoje, é um órgão novo. Nós temos um ano que estamos atuando. Então, nós estamos bem o que começando. Como eu falei a você, a falta de conscientização, às vezes, também nos deixa esquecidos. Entendeu? Então, por isso que nós pedimos ajuda a você, Conrado, para que houvesse essa entrevista, para que nós entrássemos aqui, para que Carapebus pudesse acordar. Tem alguns comerciantes aqui, por exemplo, eu sou apaixonada com o trabalho dele, como, por exemplo, o Renato Tavares. Ele tem, se você olhar no estabelecimento dele,
toda o sentido à acessibilidade. Entendeu? Então ele tem um respeito muito grande. É isso que Carapebus precisa, de pessoas desse jeito, conscientes em saber fazer. Porque o poder público de nossa cidade, de um todo, ele não pode resolver tudo. Ele tem que ter uma somatória, certo? Então, nós agora vamos, sim, começar a trabalhar nessa cobrança, né, como um órgão fiscalizador, fiscalizando. E eu não vou falar mais coisas, porque senão eu vou dar muito spoiler e vai deixar para os outros dois aqui. Mas em relação também à parte da educação, essa inclusão também, porque trabalha de forma educativa. Professora. Sim, Edilene, por favor. Quando fala assim em inclusão, a gente acha que é só colocar a criança na escola. Na verdade, não é. Né? E a dificuldade que os educadores têm em conseguir lidar com as crianças. Porque são crianças diferentes. A gente fala muito, quando fala em PCD, pensa-se logo na pessoa deficiente físico. Mas nós temos deficiente físico, visual, auditivo, intelectual, e ainda o autista, que não é uma deficiência, mas tem o mesmo direito que tem eles para atender esse público. É verdade. Porque é uma gama de dificuldade que eles têm. E isso está fazendo com que muitos profissionais também fiquem doentes. Porque eles querem dar o seu melhor, eles querem atender o aluno, porém eles não sabem como. Então é necessário que haja também algumas... que eles estejam também preparados para isso, para poder acolher esse público, para que a inclusão realmente possa acontecer. E não ser só estar dentro da escola, mas que eles tenham condições de aprender. Porque a gente aprende... Na esfera da política pública, né? E o Conselho, como órgão fiscalizador, pode entrar junto também com o poder público para ajudar, né? E como é que está sendo essa aceitação do Conselho, já que é tão novo? O Conselho é novo. Já tivemos algumas reuniões com algumas secretarias, já tivemos algumas sugestões, já também estamos acompanhando o que eles estão fazendo. Porém, como a Bernardo falou, é muito novo ainda. Então, eles precisam entender a importância do Conselho. Não só esse... Então, precisamos de apoio para que isso possa acontecer. Como foi bem falado por ele, nós temos muitos direitos. Já é um avanço. Né? Existem leis que respaldam a gente em muitas coisas. Porém, no papel é uma coisa. Na prática, é outra. Então, por isso que precisamos estar acompanhando, fiscalizando e sugerindo. Eu sempre falo assim, que quem não vive no mundo PCD, ele não tem uma noção de que é. Por mais que ele tente ser empático, ele não conhece. Então, como nós, eu também sou. Então, assim, eu conheço melhor a dificuldade dos autistas. E por ter trabalhado também com crianças com deficiência, eu conheço também algumas deficiências também. Então, é mais fácil para mim chegar para eles e sugerir algumas situações, do que muitos deles que às vezes não conhecem. Então, é importante que a população também possa se engajar nisso para levar sugestões. Porque não é porque nós somos conselho que nós sabemos tudo. E sabemos todas as dificuldades que eles têm. Precisamos que eles também possam propor para a gente estar levando a nível nacional. Já vejo por vários lugares e eu vejo a dificuldade que as pessoas têm. Né? Qual lugar que você chega que você vai encontrar um intérprete de Libras? É difícil, né? Eu já encontrei até... normalmente nas caixinhas de remédio tem braille. Mas já encontrei várias caixinhas que não tem. Como é que eles vão ter esse acesso à informação se eles não estão enxergando? Então é necessário que seja feito muito mais do que está sendo feito. Para que realmente eles possam ter dignidade. Para que eles possam ser realmente inclusos. Direitos que ela tem, né? Muitos PCDs não conhecem, desconhecem, né? Os direitos que ela tem, não é isso? Isso. Isso acaba dificultando, né? A pessoa de correr atrás dos seus direitos. Nesse ponto, nós temos um conselheiro chamado Cláudio, que ele está construindo, né? Está planejando, já começou, já estamos com o projeto de uma cartilha onde fala todos os direitos dos PCD. Ele explica cada direito e como tudo isso pode agir. Então, logo, logo vai estar saindo nossa cartilha, que vai ser disponibilizada para todo o público, não só para o público do Cláudio. Será bem esclarecedor, né, Neil? Isso aí, com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta e também dar uma sugestão, né? Porque não é só fazer pergunta, né? Então vamos fazer. Eu ia fazer uma pergunta para o pastor, mas vou deixar na próxima. Guarda depois, pastor. Vou sugerir essa aqui, né? As ações políticas públicas voltadas ao direito da pessoa com deficiência são satisfatórias? É uma pergunta que mais ou menos já
Você já respondeu, mas gostaria que você falasse novamente a respeito disso. Como eu já falei anteriormente, realmente não são. Por mais que eles estejam fazendo algumas coisas, ainda tem um caminho muito longo a percorrer, né? A gente sabe disso. Como eu falei, né? A gente acham que construir uma rampa e colocar a criança nessa. Não é só saúde e educação, né? Precisamos, como foi falado, trabalho e renda. Precisamos de lazer, porque o PCD também precisa de lazer, até para que ele possa estar psicologicamente bem. Porque toda a dificuldade que nós passamos nos gera um desgaste emocional muito grande. E acaba que a gente precisa ter lazer para poder ficar bem psicologicamente. Então, eu falo que tem que ser um trabalho em conjunto com todas as secretarias. Educação, saúde, né, cultura, os projetos para que possamos compreender melhor a quantidade de pessoas que temos em Carapebus, saber quais são as dificuldades que elas enfrentam, para que a gente possa estar propondo para essas secretarias. Porque algumas ações eles já têm, né? Conhecemos algumas ações. Porém, ainda não é o que nós necessitamos. Não atende ainda o nosso público como deveria. Se você parar e olhar em Carapebus mesmo, poucas coisas tem para esse público PCD. Nós temos agora a casa que está sendo feita, levou o nome de Samuel, achei lindo isso, colocar o nome dele, mas acaba sendo pouca coisa. Na cultura, o que está sendo feito? No esporte, o que está sendo feito para esse público? Então, ainda precisamos caminhar muito para chegar ao que esse público precisa. E é um direito, né? Não é caridade, não é bondade, é um direito que precisa ser respeitado. E principalmente, né, eles têm sofrido muito, né? Chega muitas reclamações, muitas pessoas sofrem com isso, não é isso? Em relação ao transporte público, principalmente porque até o próprio motorista, que hoje em dia é motorista, é cobrador, é tudo, ele não está preparado. Não prepararam ele para isso, né? O órgão pretende fazer algo em relação a isso, chegar até as empresas, conscientizar? Precisamos fazer isso, realmente, né? Chegar para conscientizar. Até porque não é só a questão, até a questão do acesso já é complicado. Ele tem gratuidade. E aí, muitas vezes, eles ficam lá parados, esperando que o ônibus também passe. Ou seja, as empresas elas não têm essa preocupação de que ele tem horário, ele tem necessidades. Disponibiliza alguns ônibus que podem levar ele, onde todos os ônibus deveriam ter esse elevador para acessibilidade. Para facilitar a vida deles. Então, realmente, nós vamos estar procurando também essas empresas, vamos estar também propondo algumas sugestões para que possamos levar a vida da pessoa PCD com mais facilidade. Diminuir as dificuldades. O órgão já fez algum levantamento de quantas pessoas tem PCDs aqui no município? Ainda não foi feito esse levantamento? Esse levantamento ainda não foi feito. Não. Mas essa é uma questão que eu vou deixar para o pastor falar posteriormente, tá? Ah, sim. Então, guarda também mais um pastor aí. Guarda mais uma pessoa. Tá acumulando aqui, pastor. Prepare-se. Prepare-se. Pastor, então, por favor, pastor. Por favor, pastor. Aproxime aqui da nossa mesa, por favor. Para que o senhor possa responder essas... Então, pastor, foi feito algum levantamento de números de pessoas PCDs aqui em nossa cidade ou ainda não? Ainda não, porque o maior problema é que nós dependemos de outros órgãos. Existe um censo único do próprio conselho, só que a gente não vai conseguir abranger toda a cidade, até porque o censo de 2024... o número de habitantes em Carapebus seriam de 14.200 pessoas, exemplo, mais ou menos isso. O SUS do município, a Secretaria de Saúde, ao qual faz o próprio censo deles com relação ao tipo de doença, quem está acamado, quem não está, e com isso o assistente social ele pode estar nos ajudando a fazer esse censo. Não foi feito, já houve umas conversas, né, para que pudéssemos alinhar isso, mas até o momento ainda não deu start. Mas já há um planejamento, já tem sido feito algumas coisas pela parte do conselho em si. Muitas pessoas, elas mesmo se retraem. Elas não gostam de falar. Não sei se é por medo, a gente ainda não entendeu se é por medo. Ou até por preconceito, né? Isso aí. Porque hoje em dia, qualquer coisa pela falta, como a nossa presidente falou, pela falta do conhecimento, do preparo, tudo é preconceito. Você chega numa escola, e aí você tem 3 crianças, uma PCD e outra com aspecto autista, e não tem gente preparada para isso. Acaba a afetar uns outros problemas pessoais para aquela criança que vai crescendo sem um tipo de interação. Então é necessário, além desse censo,
é necessário ter uma gama forte de conscientização para o município. No estado do Rio, já acontece isso. Em alguns municípios do estado do Rio, a acessibilidade, tanto acessibilidade quanto conhecimento, quanto preparo, já está top 10. Aqui no nosso município, nós temos um ano, e esse conselho serve também para isso, para poder abraçar. Por exemplo, eu como pastor na nossa igreja, nós temos algumas pessoas com deficiências físicas e até mesmo com outros tipos de deficiências. Então, nós temos que conscientizar. Temos crianças autistas. Então, nós tivemos que preparar pessoas para que pudesse cuidar dessas crianças de uma forma diferenciada. Uma coisa que vai ser de aspecto autista de vários níveis. Porque em alguns lugares, por exemplo, e aí eu não sei se a gente pode botar isso como lei ou não, o projeto de lei, por exemplo, nos lugares onde existem sons, dependendo da altura do som, naquele ambiente ter um fone de ouvido específico para esse tipo de criança. Quer dizer, então, são tantas coisas, Conrado, sabe, que a gente precisa alinhar para que a gente possa caminhar. E isso não vai partilhando, fazendo esse censo, como você me perguntou, porque é necessário. Como que a gente levanta um pedido sem ter uma causa? Então, precisamos levantar essa causa, as pessoas se conscientizarem, os comércios, os líderes religiosos, os líderes de ONGs, todas essas pessoas que se envolvem, e inclusive o governo municipal, vestir a camisa para que possamos, assim como outras áreas estão fluindo, essa vai devagar, né? Vai devagar. Não, tá tranquilo. Olha só, eu tô, na verdade, eu vou confessar aqui que acho que em momento nenhum a gente vê dificuldades, né, das pessoas, tudo. Mas que eu tivesse que parar um pouco para pensar, realmente eu não parava. Então, como que é importante, né, Conrado, a gente participar, né, dessas lives aí, convida, mas eu faço questão, se ele não me convidar, eu e aí, eu não vou não? então, eu agradeço muito a você, Conrado, e a todos, né, para a gente participar. Eu estou já com a idade já um pouquinho lá, né, chegando aí a 74 anos, né, 74 tá novo anos, ainda, né? mas quero saber, aprender, tentar ajudar, que é muito importante ajudar, né? Então, pastor, quando anda muito lento, muito devagar, né? Eu queria propor ao meu amigo Conrado Júnior e eu ajudá-lo também, a gente conseguir alguma coisa que a gente pudesse vincular na nossa emissora. Nossa, porque a rádio é nossa, né? Não é dele não, é nossa, né, Conrado? Vincular alguma coisa que vocês acham importante a gente colocar para que chamar a atenção da população, que o supermercado do meu amigo Renato, ele tem acesso, o meu não tem acesso. Então eu já vou começar a providenciar isso aí para poder ter esse acesso de pessoas que têm problema de dificuldade de acessar o mercado, né? Aí, pastor, a pergunta é o seguinte, o senhor considera que o apoio da população que a gente possa conscientizar mais a população de Carapebus a participar desse projeto que vocês têm, de realizar isso aí em prol das pessoas com deficiência? Vamos lá. Ao meu ver, a nossa cidade hoje, a população em si, ela não apoia. Ela não apoia porque não conhece. Tá? Ela não apoia porque não conhece. Alguns pontos já foram falados. Por exemplo, a escola, acesso. Só que não é só isso. Quer ver um exemplo? O deficiente, seja ele físico, visual, nessa gama que nós estamos falando, eles têm necessidades também. Não só de acessar, mas da permanência dele no estabelecimento, de repente ele precisa usar algum tipo de algum espaço do ambiente, por exemplo, ao banheiro. Um cadeirante se vai no local, aonde não feitas de uma hora para outra. Nem isso que nós queremos. Porque tudo que nasce grande
não teve o prazer de passar pelo processo do crescimento e aprender com aquilo. Então, nós estamos aprendendo agora, para quando chegar daqui a um tempo, estarmos completamente conscientizados e a maioria dos locais, dos municípios da nossa cidade, terem esse tipo de acesso. Então, o apoio hoje, ele é muito pouco, porque não se conhece. Com essa divulgação, acredito ainda, no âmbito geral, humano, as pessoas são preconceituosas. Elas têm uma ideia antes de conhecer, antes de saber. Porque acham que aquilo... Eu já encontrei pessoas que eu atendi, eu sou psicanalista, e eu atendendo a mãe e a filha, a mãe falou que a filha não queria ir mais para a escola porque uma amiguinha disse que ela poderia pegar a doença da criança. Então, essa falta de conscientização gera traumas também nas pessoas. E aí você vai ter um outro trauma, então aí você não vai só cuidar da filha, vai ter que cuidar da mãe. E aí você vai gerando um círculo de fogo, né? O que é isso, círculo de fogo? É quando as formigas estão rodando e aí elas ficam rodando sem rumo. Se você passar o dedo, elas perdem totalmente a noção e se dispersam. Não tem mais aquela sinergia. Então, é necessário ter essa conscientização para a gente poder avançar e tirar esses tabus também. Tabus que for, seja ele físico, emocional, o que for. Ele não é um ser extraterrestre. Ele faz parte da nossa sociedade, que precisa de coisas que nós precisamos. E se nós que temos no ver social um pouco mais de condições, nós somos obrigados, eu vejo com isso como uma missão, cuidar dessas pessoas. Então é necessário realmente em Carapebus, junto com o nosso conselho, essa conscientização no âmbito geral, porque não é só criança também. É verdade. Não é só criança. Principalmente os adultos sofrem muito. Os adultos calados. Porque já acham que já viveram o que tinha que viver, agora vou sentar aqui e acabou. Não, e fica aquele peso na consciência, né, achando que tá dando muito trabalho para a família. Então tem que colocar na cabeça dessas pessoas também, né? A importância dela na sociedade, na família, né? Principalmente trabalhando essa parte psicológica, né? Eu costumo dizer o seguinte: qualquer outro órgão do seu corpo, você consegue fazer voltar a funcionar ou até mesmo fazer um transplante. Mas se você mexeu com a mente parou, acabou o corpo. Então é necessário cuidar da mente dessas pessoas para que elas possam ficar de pé. Com relação, eu só esqueci de falar, que com relação à divulgação, à conscientização, nós temos parceiros, né? ONGs como a própria... Juntos somos mais fortes. As igrejas da cidade também, eu como pastor, eu falo com relação a isso. Não é trazer religiosidade para dentro do projeto. Porque está errado. É trazer a consciência. E se a igreja tem acesso a essas pessoas de uma forma que o município não tem, ou até mesmo que o conselho não vai ter, então a igreja tem que ser um braço do conselho para a conscientização também. Igreja, qualquer católica, evangélica, sem distinção. Pessoas que têm acesso ao... Principalmente também, né, abraçando os pais, porque quando os pais recebem a notícia, talvez o filho tenha nascido com PCDs, ele não sabe o que fazer, né? Então, acolher os pais também, né? E o conselho pode fazer também esse trabalho, né? Então, isso que você está falando para mim é muito importante. Eu tenho 63 anos, sou idosa, né? E sou deficiente física. Quando esses idosos, esse foi o meu objetivo, né? Mas para só, por que é que eu estou falando sobre isso? Eu tenho 63 anos, eu vivi a minha vida inteira, do meu nascimento, com a minha mãe morreu com 72 anos, e nós não tínhamos, e minha mãe era enfermeira, mas nós não tínhamos a consciência, ela tinha o cuidado de tentar me proteger, de tentar me ajudar, mas ela nunca se preocupou sobre preconceitos, entendeu? Então, a minha mãe sempre tinha o cuidado de acolher a gente, trazer eu e minha irmã para ela, para as suas asas, para proteção, entendeu? Mas ela não pensou em nos mostrar o mundo PCD. Até preparar, né? Exatamente. Um mundo onde nós pudéssemos galgar, andar corretamente.
Eu sou esquecida, totalmente paralisada. Essa minha parte aqui é toda mais baixa, meu braço direito é menor e não levanta. E foi feito na hora do nascimento. É um parto fórceps que me tornou com essa deficiência. Mas minha mãe nunca se preocupou em procurar direitos. Por quê? Porque não havia, entendeu? Pensamentos para a época. As leis já existiam, as coisas aconteciam. Normalmente, até então, eu não via a importância disso. Precisou o quê? Que nós chegássemos aqui e conversássemos, entendeu? Para poder alertar, para poder acordar. E ele agora está com outro olhar, entendeu? Na época não houve isso, eu não via. Eu tenho essa idade, eu nunca fiquei vendo na minha terra programas que falassem sobre isso, sobre essas coisas, conselhos, nada. Então, a gente, entendeu? Vivendo, como minha mãe sempre falava, empurrando com a barriga. Entendeu? Então, cada dia que tenha o seu dia. E a palavra de Deus fala sobre cada dia que tenha o seu mal, né? E porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É isso que a gente tem que ter consciência. Entendeu? Saber transformar esse cada dia, porque é porque a palavra de Deus nos fala. Entendeu? Saber consciência. Hoje em dia, eu consegui tirar minha identidade como deficiente, que eu não tinha, nunca tive. É a primeira vez em 63 anos que eu consegui fazer. Por quê? Porque eu não tinha essa consciência, esse abrir de luz, essa forma de enxergar positivamente para que aquela minha deficiência se tornasse benéfica a mim. Entendeu? Nas minhas limitações. Precisa estar os pais preparados, né? E preparar os filhos para tudo isso. Eu não tive uma mãe que fosse bem preparada. Ela foi preparada, sim, para cuidar de mim, tentar me proteger. Livrar, não, ela é doente, ela vai ficar aqui, entendeu? E não é isso. E não é isso. Então, a gente precisa, sim, dar consciência aos pais. Muito interessante. Olha, estamos comemorando o Setembro Verde, né? Como surgiu a data do Setembro Verde? Ouvindo a fala da Bernadette, teve uma coisa que veio à minha mente, voltou à minha mente aqui. No ano de 2020, no ano de 2022, se eu não me engano, nós fizemos um projeto, antes mesmo desse conselho, nós fizemos um projeto sobre capelania. E esse projeto foi escrito por mim. Todos os tipos de pessoas, né? Com deficiência, e foi um momento muito bom. Nesse tempo, nós conseguimos fazer um censo do tipo das pessoas e as suas debilidades. Então, esse serviço de capelania é até um projeto que eu conversei rapidamente com o Dr. Marcelo, da ideia de voltar com ele, não só voltar inicialmente na saúde, que vai ser um braço. A gente vai também ter essa capelania escolar, além de nós tratarmos do emocional das pessoas, e não fica só preso aos alunos, ele também aos funcionários. Como eu vou dizer, a capelania ela é um braço para melhoria emocional, psicológica e, em alguns momentos, até mesmo espiritual das pessoas. Então, a gente está com essa ideia sobre não ter sido ensinada como vencer, mas foi protegida pela falta do entendimento, do conhecimento, do cuidado, entendeu? Então, muito interessante. Bem, e o setembro verde, isso, como surgiu a data? Eu peguei aqui, como surgiu, é tudo para conscientização, é tudo para isso. Não foi e essa pauta ela vai pegar todos os outros braços, né? Nós não vamos ficar presos ao PCD. Por exemplo, no mês de setembro foi escolhido em função do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiente, 21 de setembro. E a cor verde simboliza o florescimento e a esperança de um futuro mais inclusivo. Tem até um ditado que fala assim, se verde está assim,
né? Imagina Maduro. Imagine Maduro. Então eu olho dessa forma, esse Maduro é Maduro de já ter passado a conscientização para muitas pessoas. A gente ficar feliz, porque é muito melhor você ter um fruto maduro do que o verde. O verde, lembra que eu falei do processo? É necessário esse processo. A cor verde foi adotada por causa da associação de uma árvore, que também ocorre, que também simboliza a inclusão. O objetivo é aumentar a visibilidade sobre a situação dos direitos mesmo já na Constituição. Sabe? Não, tem gente que fala assim, eu já atendi pessoas que falam assim, não, porque agora eu vou comprar um carro, que eu sou PCD. A pessoa... É verdade. A primeira coisa que pensa, mas se soubesse quantos benefícios a pessoa tem, mas por quê? Não existe uma conscientização. Existe somente uma linha que vai, como eu posso dizer, tem direito à escola, à saúde, tem direito a transporte, à comunicação, tem direito a instituições. O carro é um bem que vai ajudá-lo. Mas tem tantos outros direitos, então a ideia é essa. Trabalhar fui privada de trabalhar com a saúde, no caso esportivo, por causa disso. 100 metros rasos, aquela corridazinha que você faz, simples, né? Mas os exercícios eu poderia ter feito, gente. Hoje em dia nós vemos. Esporte é inclusão, né, gente? Inclusão, exatamente. Temos aí Olimpíadas aí. Eu ganhava do meu médico anualmente como o nome que dá é uma proteção, eu esqueci agora a palavra, está me fugindo a memória, que você fica isento de um atestado médico anual para não ir às aulas de esporte, porque as escolas têm a modalidade de educação física. E eu não ia, porque eu não podia, eu tinha minha deficiência. Realmente eu tenho dores constantes por vida, eu sinto dor, 63 anos de idade, 63 anos de dores no meu braço. Né? Não é aquela dor insuportável, mas é dor. E não é insuportável porque eu procuro me frise que se eu, nesses anos todos, trabalhasse esse meu lado, como eu não seria ótimo minha saúde. É verdade. Entendeu? Então, quer dizer, eu fui privada. Entendeu? Por falta de quê? Conhecimento. E essa questão do conhecimento, Conrado, você me perguntou como que surgiu, né? Aí existe uma lei de 2015 que dá direitos totais e comunidade para combater o preconceito, discriminação e a invisibilidade social. Nós temos que promover políticas públicas. Essa data foi criada para promover, para conscientizar políticas públicas de acessibilidade, saúde, educação e até mesmo trabalho. O trabalho, principalmente. Principalmente. Existe uma desvalorização com relação ao trabalho. É um preconceito. E o seu soldo, a sua remuneração é menor. Então, a lei é para equiparar isso. Assim também como das mulheres, mas a gente está falando da questão do PCD. Entendeu? Então, existe isso. Então, a gente precisa empoderar as pessoas desse conhecimento. Tenho até medo dessa palavra que eu vou falar aqui. Mas é criar uma revolução intelectual para que as pessoas possam se conscientizar e assim começar a ver. Ajuda ou muitas das vezes não ajuda em nada as cotas para as pessoas PCDs em alguns cargos. Tá. Eu particularmente acredito que as cotas para a questão do PCD são necessárias sim, tá? São necessárias porque envolve a questão emocional e psicológica da pessoa. A discriminação. E senão, se nós equipararmos uma pessoa que nasceu em um berço, onde teve todo o apoio psicológico, não tem um tipo de deficiência, o pai e a mãe foram presentes, e assim por diante, e uma pessoa com deficiência física, vou falar agora de física, nem mental, mas física,
mas não teve o acesso, não teve o recurso, não teve a orientação, não teve o direcionamento. Chega na hora de uma entrevista e vê pessoas, de repente, com uma gravata, você já se acha inferior. E aí a frase que vem à sua mente é a seguinte: ah, esse emprego não é para mim. Então, a cota, nessa questão, é necessária sim. Mas com o tempo, sendo trabalhado, sendo conscientizado, nós poderemos continuar com cotas sim, mas teremos pessoas tão capazes quanto aquelas que não têm nenhum tipo de deficiência. Muito bem respondido, né, Inho? Passando para a gente aí essas informações todas, a gente aparece algumas perguntas, né, algumas interrogações na mente da gente. Eu gostaria de saber, não, fico pensando, né, como seria a vida de uma pessoa com deficiência. Como que ela passa, né, o seu dia a dia. E outra pergunta também, essa resposta talvez seja até a senhora Paulo. Vocês têm acesso ao governo municipal? Eles ajudam naquilo que vocês pretendem para poder ajudar em alguma situação, por exemplo? Eu vou fazer o seguinte, você é ousada. Eu vou dividir aqui com o Valdir, tá, entendeu? Vamos lá. Porque ele é muito inteirado em políticas públicas. E eu vou falar sobre a primeira pergunta que o senhor fez, sobre certo. Como é a vivência de um deficiente, porque ela trabalha, então ela tem que ir para o seu trabalho. E ela agradeceu muito a todos. Mas ela falou aqui sobre isso, sobre o dia a dia, né? Que as pessoas, quem é deficiente, sabe como é o seu grau e a sua dificuldade. E quem não pode até ser empático, mas não tem o saber por completo. Só para o senhor entender. Como eu falei sobre a minha deficiência, eu vivi a minha vida toda sabendo que eu era deficiente física, mas nunca corri atrás dos meus direitos. Com 58 anos, eu queria trabalhar, porque eu vivia ociosa em casa, minha vida inteira eu trabalhei em empregos formais, né, comum, nunca trabalhei muito de carteira assinada, só uma vez, mas eu sempre trabalhei muito. Eu deixei de trabalhar e passado um tempo para cá, eu parei de trabalhar, né? Eu não trabalhava mais e você fica ocioso quando você está desse jeito, né? Você fica sem aquele fundamento, aquela alegria, aquela direção, porque você perde um pouco isso, né? Aí uma amiga minha chegou para mim e falou: pô, Bernadette, que eu trabalho numa empresa assim, ela não paga bem, mas eles lidam muito, o pastor falou agora, né? Que você vê uma gravata, você vê algo e você diz: não, isso não é para mim, não vai dar para mim, porque eu tenho a minha deficiência, eu tenho a minha limitação, né? Aí foi que foi o que eu disse para ela. Ela: não, Bernadette, me dá seu currículo e deixa Deus agir. Fui chamada para entrevista. Fiz a entrevista. Você faz uma série né? Sim, lugar, sim. eu fui chamada para trabalhar na Brasil Center, que é uma empresa complicada para trabalho. Por quê? Porque ela gosta de pessoas bem capacitadas, entendeu? Então, eu não me via, entendeu? Primeiro que eu tenho um estudo limitado, né? Eu consegui concluir o meu estudo, como eu disse ao senhor, devido a certas dificuldades no meu estudo, que eu lhe falei sobre a dislexia. Então, eu não melhorar, que eu consegui concluir o meu estudo do segundo grau completo. Tentei fazer faculdade, mas não concluí. Eu só estudei 1 ano e pouco. Então, e parei, né? Porque esse é um outro foco, né? Sobre o dislexo. Ele tem esse problema, né? Ele começa uma coisa e geralmente ele não consegue concluir. Mas é uma barreira que eu estou enfrentando. Aí, repara só, qual é a dificuldade? Vez, eu passei com louvor, por sinal, eu fui a primeira na sala, né? E já me espantei, eu comecei a dizer: opa, tem algo diferente. Porque você tem dificuldades N's que eu nunca vi desse jeito. Você fica preso a muitas coisas.
E o pior deles é o preconceito. Eu tinha um colega meu lá, né, que ele se tornou um colega praticamente amigo, Marcondes, que ele caiu na cabeça dele e achatou a coluna dele, ele se tornou deficiente físico, né? Então ele tinha suas limitações, mas ele era um homem ímpar. Então nós fomos os 2 únicos na sala. Só tinha 8 PCDs, que aí é onde é que vem a inclusão que você está falando, né? Sobre a cota, né? E que realmente é importante. Éramos 8 PCDs no meio de 42 pessoas. Das 40, pelo menos eu, no meu caso, eu não tinha ideia que eu conseguiria passar por pessoas melhores do que eu nessa turma de pessoas que estavam lá. Tinha pessoas que eram universitários, mas que estavam precisando de uma porta de emprego, e eu consegui passar. Não porque eu tenha mérito, porque eu seja boa, mas é porque eu comecei a acordar para as minhas limitações e as minhas dificuldades que eu poderia melhorar. Entendeu? Pessoas cadeirantes que, além das dificuldades comuns, ainda têm as suas fisiológicas, porque muitos deles dependem de outras pessoas para poder fazer as coisas, dependem de terceiros para cuidar dele e ter consciência que deve cuidar e cuidar muito bem. Entendeu? Crianças, adultos, idosos. Eu estou com 63 anos, tem gente que chega para mim e fala: Bernadette, você não vai se aposentar, já é tempo, você já é idosa. Aí eu chego para elas e falo, entendeu? É como se fosse uma deficiência. E eu lhe digo com toda sinceridade, eu só vou parar quando Deus disser, é tua hora, vai descansar. Por enquanto, meu irmão, trabalho no meu mundo secular, graças a Deus, vou continuar trabalhando, assim como o senhor faz, né? E vou continuar trabalhando na obra do Senhor até quando, porque eu também sou... Temos que ser justos, né, Conrado? A gente não pode crucificar. Mas hoje nosso município não apoia em nada. Nosso governo municipal não apoia em nada. Já tivemos reuniões e até o momento não tivemos respostas. Talvez seja pela novidade que é o conselho. Com o tempo, vamos acreditar, e acreditamos. Não vamos não, acreditamos, porque é necessário. Não é mais importante ou menos importante. Faz parte de um compêndio de todo o nosso município. Então, hoje em si, nós não temos um apoio do nosso governo municipal. Mas eu quero reiterar, porque é tudo muito novo. Acredito que depois de hoje, desse panorama aberto que nós estamos passando aqui para a população, e quem estiver ouvindo, seja você uma pessoa do governo, que seja, entenda a necessidade de estarmos trabalhando juntos nisso, de estarmos dando as mãos. Teve algum tempo atrás, eu não vou lembrar a data, assim, se a Bernadette lembrar, ela pode, por favor, me corrigir, que foi montado um grupo, né, Mopac. Isso. Mopac. É um grupo de mães atípicas que estiveram aqui na rádio. Estiveram aqui, né? Só que é necessário que haja uma injeção de ânimo para que eles continuem a fazer também essa conscientização. Exemplo, a casa que vai estar sendo feita. Deverá, claro, ter como convidado o conselho, porque isso a gente não é ouvido. Isso. Entendeu? A gente tem as coisas acontecem aqui na cidade e muitas vezes da Secretaria, né, da Saúde, né, que está responsável por essa casa, eu não sei se eles irão ou não fazer, mas aqui eu já deixo o meu apreço com relação a isso, para que sejamos lembrados e convidados para que tenhamos voz, né? Não só o MOPAC, né, que é o Movimento das Mães, mas também que a população entenda que nós estamos ali, tentando conseguir o melhor. Essa é necessário também, e a Bernadette tocou num assunto muito importante. Eu costumo dizer que se eu não honrar quem está acima de mim, quem está abaixo de mim não vai me honrar. Então, essa questão
existe um conselho. Eu quero deixar isso bem claro, existe um conselho. Esse conselho foi criado para regulamentação, para inserção, para divulgação e deliberações. Seriedade e voz ativa diante da sociedade, da população. Aí com isso, quando a gente começar a respeitar uns aos outros, até mesmo quem não acreditava no trabalho do conselho vai começar a acreditar. Então hoje nós estamos buscando essa parceria, que eu digo parceria, é esse reconhecimento do nosso governo para que possa entender a necessidade, até porque tem lei, tem regimento interno, tem tudo que a cidade começar a ser uma referência para... Sim, a Procuradoria nos apoia, procura saber como está, mas é necessário. Como dizia a minha avó, minha avó América, que está na Glória, ela falava assim, porque uma andorinha só, meu neto, não faz verão. Tá certo, é verdade. Né, estamos quase chegando no finalzinho, tem alguma última pergunta aí? Quase no final. Eu entendi bem o que eu só quis falar a respeito do governo, né, nosso governo municipal. E existe uma maneira de você chegar, né, ao interesse que vocês têm para essa comunidade, a comunidade com deficiência, né? É por intermédio da Câmara. Eu ia falar agora aqui do senhor. Então, esse é o nosso intuito. Por intermédio da Câmara. A Câmara, com a autorização dela. Eu fui vereador já há bastante tempo, né? Já fui. Tem 30 e poucos anos. Mas olha só, Conrado, para me encerrar aqui a participação, eu tenho aqui uns dados que eu peguei até antes de vir para cá, entendeu? Eu acho que você não chegou a ver. A deficiência não define a pessoa. A vida das pessoas com deficiência passa frequentemente por barreiras sociais, mesmo, e atitudes, né? Apesar de terem os mesmos direitos e desejos de qualquer outro ser humano, né? Para uma vida plena, são necessários o rompimento, né, por preconceitos, a promoção da inclusão em todas as esferas sociais e o acesso à autonomia e também à participação. Que a senhora sempre falou isso aí, né? É o que eu vejo e que a gente pode... a gente sempre está falando sobre isso, né, Conrado? Aqui, que é o poder de uma rádio, de uma comunicação, e vai, com certeza, eu acho que Conrado vai olhar para esse lado aí e vai... Pastor Valdir, suas considerações finais, por favor. Quero agradecer a você, Conrado, a você pela bela condução dessa entrevista. Foi algo que acredito que seja um divisor de águas para nossa Carapebus. A Bernadette, a nossa presidente também, que teve que sair. Quero deixar aqui algumas últimas palavras, então. Essa questão da deficiência não é fechar um assunto aqui, mas sim servir para abrir nossos olhos, que a sociedade insiste em manter. Que nós possamos, a partir de hoje, criar uma Carapebus inclusiva, onde todos possam caminhar, aprender, trabalhar, amar e viver com dignidade. Que a empatia não fique apenas em campanhas, mas vire uma atitude nossa. E que cada um de nós nos voltemos hoje a entender que podemos fazer a diferença, incluindo quem quer que seja. Agradeço a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Valdir. Conseguimos. Verdade. Eu também só tenho a agradecer. Essa, para mim, é uma rica oportunidade, Conrado, de estar aqui, né? De estar pontuando finalmente, né? Essa entrevista, porque o Conrado vem há muito tempo me convidando para fazer uma entrevista sobre conselhos e agora aprove que eu tenha vindo para cá hoje. E assim, eu sou muito grata. Marques William Ramos Múcio. Aí, tá vendo? Legal. Nome bacana. E, é um nome de peso, esse Múcia. Então, eu agradeço muito ao senhor Neinho pelas
perguntas maravilhosas, perguntas diretas, que eu sei que deve estar, como é que se fala, entrando nos corações das pessoas. Perguntas, por quê? Porque elas foram respondidas, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer rica e poderosamente, que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine cada um de vocês, que vocês possam continuar nessa linda jornada. Meu esposo era radialista, né? A irmã dele é jornalista, né? Maravilhosa, aposentada, entendeu? Então eu conheço um programa chamado Acorda Amigo. Era um programa maravilhoso onde ele fazia as evangelizações. Então eu convivo muito com isso. Para mim isso aqui é muito familiar. Eu agradeço muito. Oh, que bom. Nós que agradecemos. E que possamos no futuro estarmos aqui de novo para tentar, né, continuar batendo na porta para que as pessoas entendam o grande política. Corretamente, como convém. Agradeço muito a vocês. Neio Ramos, bastante esclarecedor, né? Exatamente. Agradeço aí a todos vocês aí. A nossa emissora, né, Conrado? Vamos dizer assim, agradece a participação de vocês, que eu acho que foi muito útil, viu? Pois é, então por aqui encerramos, agradecendo mais uma vez então a presidente, né, que teve que se ausentar aqui devido aos compromissos aí de Lene, pastor Valdir, minha amiga Bernadette. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, teremos um bate-papo com o pessoal da Defesa Civil, tá? Viu, seu Neinho? Amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Estarei aqui, com certeza, se Deus permitir, né? Dadas tem a nossa procuradora do município, a doutora Kênia Quintal, tá bom? Na sexta-feira, tem o Lucas Podcast com o ex-governador Garotinho. E na quinta-feira que vem, Cezinha. Só para recapitular aqui os bate-papos que temos aí na sequência da semana que vem, tá bom? Estaremos juntos. Lembrando que, ó, galera do YouTube, logo mais vai estar no YouTube esse bate-papo aqui. Curta, comente, pode compartilhar com da rádio também, tá bom? Não deixe de curtir também, se inscrever no canal do YouTube e também hypar. Nenhum já hypou também lá, né, Nenhum? Já hypou? Já nem, não, né? Ainda não, então não esqueça de hypar também o vídeo, tá, Nenhum? Grande abraço a todos, daqui a pouquinho teremos na sequência o pastor Edir Ribeiro e o Manhã Sertaneja. Um grande abraço a todos.